Muito bem, começa mais um BT Papo, uma das atrações em vídeo do blog bibotalk.com.br. Hoje eu quero falar sobre os elementos da ceia. O quão importante é ou não nós fazermos a nossa ceia com pão e vinho. Como vocês sabem, Jesus ele instituiu a ceia naquela janta provavelmente pascal antes da sua crucificação. E ali ele utilizou vinho e pão. O vinho simbolizando o cálice da nova aliança e o pão simbolizando o seu corpo. O quão importante é nós utilizarmos os mesmos elementos? Será que é obrigatório? Temos que utilizar pão e vinho? Olha só, a gente sabe que Jesus utilizou pão e vinho, primeiro, porque pão e vinho você encontraria na casa de qualquer pessoa na Palestina. Era mais fácil você achar vinho do que achar água. Devido à contaminação da água, o vinho era uma bebida mais pura. Ou seja, então era muito comum o judeu beber o vinho. Então esse é um dos principais fatores pelos quais Jesus utilizou esses dois elementos. Era de fácil acesso, em qualquer casa você poderia ter esses elementos. Então isso facilitaria para a posteridade, né, realizar essa cerimônia. Ou quem sabe Jesus pode estar fazendo uma referência a Melquisedeque, lá de Gênesis 14, que também utiliza esses elementos. E nós entendemos, né, a teologia que Jesus é da ordem de Melquisedeque. Então assim, quem sabe Jesus possa já estar fazendo esse indicativo. Inclusive o próprio livro de Hebreus diz que Jesus é sacerdote da linha de Melquisedeque. Então Jesus pode ter utilizado esses dois elementos para fazer uma referência a Melquisedeque lá do Antigo Testamento. Mas o fato é que as igrejas hoje em dia, pelo menos as evangélicas e até mesmo a católica e a luterana, pelo que eu sei, não utiliza o mesmo elemento. Não, a luterana utiliza a hóstia, né? Que é parecido com o pão, enfim. Mas o fato é que a maioria das igrejas evangélicas não utiliza mais os elementos que Jesus utilizou. E eu concordo, usar vinho na ceia, eu acho ele complicado. Se você está numa igreja onde ninguém tem problema com álcool, ok. Só que se um dia entrar alguém com problema com álcool, né, aquele cálicezinho pode ser o fim dele. Então a maioria das igrejas opta pelo suco da uva, né? Ou, na verdade, compra aquele suco em caixinha que nem suco é, porque eles têm tão pouca fruta lá que eles são obrigados a colocar na embalagem néctar de uva, néctar de laranja. Pode conferir lá na sua caixinha no mercado. Alguns até para dar uma guaribada põem, possui 9 fatias de abacaxi. Enfim, pode possuir, eu não tô aqui, eu nunca parei para contar, né? Nem tem como contar. Mas enfim, o fato é que as igrejas já não utilizam mais o suco da uva. Então se eu abro mão do elemento vinho, porque provavelmente Jesus, 99% de certeza que Jesus instituiu a ceia com o fruto da vide fermentado, então a gente já abriu mão de um elemento. Será que eu poderia fazer uma ceia, né? Eu querendo ser cool, ser bacana? Doritos e Coca. Não tem uma Coca aqui, porque eu não ia gastar uma latinha só pra gravar esse vídeo. Tá muito caro, né? Mas o Doritos eu comprei porque minha esposa também gosta. Não, Ó, é bom isso aí, né? Eu quero comer um atrás do outro. Ó, será que eu poderia fazer? Eu soube de uma igreja que fez uma ceia com pipoca e guaraná. Que programa legal, só eu e... Antártica, este é o sabor. Isso era uma propaganda do meu tempo. Fizeram com guaraná e pipoca. Eu sempre brinquei que quando eu fosse pastor de jovens, eu faria uma ceia com Coca-Cola e Doritos, porque os elementos não são tão importantes. Tem um fundo de verdade nisso, mas obviamente eu não faria, porque eu moro no Ocidente e eu tenho acesso. Então, aos elementos. Qual é o ponto aqui? Eu acho que os elementos da ceia não são fundamentais. Não é uma obrigatoriedade ser pão e ser vinho. Até porque nós já abrimos mão do vinho. O suco que nós servimos na ceia, ele até é um fruto da vide, mas tem tão pouca uva ali que tá mais para um fruto da vide com conservante, sódio e toda aquela porcaria que tem no suco em caixinha, que não é saudável, acredite. Pergunte pro seu nutricionista. Então assim, a gente abriu mão do vinho, a gente põe lá algo parecido que pelo menos lembra o vinho. E tem o pãozinho lá, que cada um pega na bandejinha e tudo mais. Então, a gente já abriu mão desse elemento. Será que a gente não poderia fazer ceia com outros elementos?
Gente, aí é uma questão questionável, porque assim, nós que moramos aqui no Ocidente, nós temos acesso a esse material. Eu não preciso fazer a minha ceia com guaraná e pipoca só para ser cool, para ser bacana, descolado. Às vezes na intenção de querer ser cool, eu acabo sendo meio... Então é complicado isso aí. Eu tenho acesso aos elementos. Ah, mas tu falou mesmo que já abriu mão do vinho, por que não posso então colocar guaraná ou coca? O elemento, ele aponta para algo maior, ele é simbólico, certo? Mas esse elemento, ele tem um sentido. O fruto da vide, ele é pisado, para você fazer o vinho tem toda a uva, o processo, né, de pisar a uva, o pão é sovado, então mostra, né, representando o sofrimento que Cristo teve para que essa nova aliança acontecesse. Então tem um significado naquele elemento, não é só um elemento por elemento. Obviamente, como eu disse, era de fácil acesso e a maioria das casas da Palestina tinham o pão e o vinho, mas também tem esse caráter simbólico, afinal Jesus utiliza muito essas ações parabólicas. Confira um BT Papo sobre ações parabólicas aqui no canal. Então o que acontece? Agora eu fazer com Doritos e Coca, pô, qual é o símbolo do Doritos e da Coca, do Guaraná ou da pipoca? Eu acho que aí já entra um pouco para a avacalhação da ceia, porque nós estamos num continente onde eu tenho acesso a materiais parecidos. Como eu disse, obviamente eu faria com suco também na minha igreja, devido às pessoas com problemas alcoólicos, mas pelo menos o suco da uva ele representa, está próximo do vinho, ele ainda não deixa de ser um fruto da vide, já que a característica é essa, fruto da vide. O nosso não é fermentado como o de Jesus, mas pelo menos é fruto da vide. Agora, se eu sou um missionário e estou lá no Zimbábue e não tenho acesso aos elementos, vou deixar de realizar a ceia? Penso que não. Eu tenho que me aprofundar mais nessas questões da missiologia, até se tem algum missiólogo aí ou assistindo o vídeo, por favor, utilize os comentários para elucidar essa questão. Mas se eu tô lá no Zimbábue, tô lá no Salto do Congo, porque não pensem vocês que em todos os lugares do mundo eu terei acesso a pão e vinho ou pão e suco da uva. Não, não terei acesso. O que eu faria se eu fosse missionário nesse local? Eu procuraria elementos ou alimentos que, de alguma maneira, para a sua confecção houvesse um processo de pisamento, sovação, porque eu poderia fazer um link com o sofrimento de Cristo. Agora o Doritos não tem, né? Então eu acho assim que eu ia procurar ali uma bebida que fosse amassada, a fruta fosse espremida e usaria esse elemento para fazer a minha ceia. Porque eu não tenho acesso ao elemento vinho e pão. Então eu procuro um elemento naquela cultura que faça sentido, né? Que tenha, né? Vocês entenderam o que eu quis dizer, né? Pelo menos ali na produção daquele líquido e daquele alimento sólido, existe ali um processo de, de sovação, amassamento. Eu esqueci a palavra bonita para isso agora. Agora, na nossa cultura, fazer assim com outros elementos para querer ser descolado, eu acho que daí é um pouco complicado. Mas repito, não acho que os elementos sejam fundamentais. Não, porque para mim a ceia é mais um símbolo, é mais uma memória, é a presença espiritual de Cristo ali. Cristo não se transforma nos elementos, pelo menos eu acredito assim. Nós vamos discutir bastante isso num BTcast que vai ter em janeiro. Então eu penso que os elementos não são fundamentais, mas eles são simbólicos e o símbolo aponta para algo. O Doritos não aponta para nada, o Guaraná não aponta para nada, a Coca não aponta para nada dentro do contexto da ceia. Então, se eu fosse missionário, procuraria alguns elementos que fizessem sentido. E você, o que pensa disso? Tem que ser pão? Tem que ser vinho / suco de uva? O que você pensa sobre isso? Nesse vídeo não quero comentar sobre a importância da ceia, né? Porque a gente também deturpou até a comunhão da ceia. Cada um pega o pãozinho, cada um pega o copinho, come ali, dobra o joelho, vira, né? O processo da comunhão foi meio que por água abaixo, mas isso aí deixa para um outro momento. Comente se você gostou do vídeo, dê aquele joinha, compartilhe nas redes sociais, use os comentários aqui, enfim, gente, passe para frente esse ministério, esse canal de vídeos do blog bibotalk.com.br. Até sexta-feira que vem. Ho, ho, ho!